Oi, amados. Estamos vindo do As de Ouros. A jornada do naipe de ouros começou nos revelando o elemento terra. E o elemento terra ele é imprescindível também no nosso desenvolvimento espiritual. Geralmente, quando falamos de temas espirituais, a tendência é pensarmos em questões fora da terra, em questões transcendentais, em questões que falam de Deus. Isso é verdade, mas falar disso também inclui o elemento terra. Então, se o elemento terra não é considerado no desenvolvimento espiritual, ele se torna apenas inflação. E aí é o momento onde a gente pode cair em tentações onde parte nossa nos diz que somos muito elevados espiritualmente para viver este mundo comum. Isso é um perigo, porque espiritualidade também é corpo, espiritualidade também é matéria, espiritualidade também é o elemento terra. E isso desativa muito a ideia de que, às vezes, uma pessoa está focada em sua profissão, em sua família, por exemplo, ou em seu relacionamento, e ela pode achar que não está desenvolvendo espiritualidade por isso. Muito pelo contrário. Isso tudo também é campo de atuação da espiritualidade. Como você atua dentro de casa, na sua profissão, no seu relacionamento, também vai implicar desenvolvimento espiritual. Então, espiritualidade não é apenas os conceitos abstratos e a busca de compreensão do que Deus é. Eu poderia dizer que quando a gente busca realmente colocar a espiritualidade na frente de tudo isso, de todos esses temas, profissão, família, relacionamento, seria como a gente buscar colocar Deus à frente de tudo. Isso deveria ser um conceito geral, mas apenas alguns buscam olhar a vida dessa forma. Nosso objetivo aqui é esse. Então o As de Ouros nos revelou o nosso corpo, os nossos talentos e as nossas habilidades. Também nos revela as oportunidades que a vida nos traz para que a gente se sustente na matéria. Considerando isso, vamos para o 2 de Ouros. No 2 de Ouros nós vemos o nosso guerreiro com uma moeda em seu peito, com um ouro em seu peito e o outro em sua mão. Ele está caminhando e acima dele o sagrado o observa. Nós podemos dizer que a moeda que está em seu peito é a moeda que está conectada ao seu corpo e ao seu mundo interior. A moeda que está em suas mãos é a moeda que representa a atuação do nosso guerreiro no mundo concreto. Ele está conectado de dentro para fora e ele está conectado de fora para dentro. O 2 de Ouros pode ser traduzido como ritmo. Por quê? Se nós precisamos nos sustentar na matéria, a gente precisa compreender os nossos limites. A gente precisa compreender que se a gente não se move, nada é construído. Então o 2 de Ouros nos revela o ritmo, porque justamente é o momento onde a gente precisa caminhar, construir, mas nunca desconsiderando o nosso mundo interior. Caso contrário, as nossas construções se tornam ocas, se tornam sem estrutura interna. Então o 2 de Ouros já nos revela o que é comumente visto em pessoas que, por exemplo, constroem muito materialmente, mas parecem vazias por dentro. Pessoas que são ricas, mas não necessariamente se sentem ancoradas e realizadas. Isso é muito comum. Se você reconheceu o seu corpo, se você reconheceu suas habilidades, comece a observar as suas capacidades de colocar isso em ação. Qual o seu próprio ritmo? Cada pessoa tem um ritmo diferente. E isso já exclui muito das generalizações que a gente encontra de como uma pessoa tem que ser. Infelizmente, o mundo atua muito assim ainda, onde a quantidade de trabalho por dia é pré-determinada, por semana
é pré-determinada. Assim se constrói a civilização, mas cada organismo responde a isso de uma forma diferente. Algumas pessoas, por exemplo, talvez precisem comer mais ou menos, dormir mais ou menos. Qual é o seu próprio ritmo? E considerar isso é importante porque às vezes uma pessoa consegue dar conta de trabalhar muito durante o dia, outras nem tanto. Outras, talvez, se fizerem isso, acabam se corrompendo, acabam esquecendo da moeda que está em seu peito, da moeda que representa o seu próprio ritmo interior. Então, o 2 de ouros, como ritmo, ele nos lembra da necessidade do caminhar, um passo de cada vez, sempre no seu ritmo. Qual é o seu ritmo? Então, o 2 de ouros é uma experimentação. Ele nos convida a observar o nosso próprio ritmo para que a nossa vida comece a entrar em equilíbrio dessa forma. Um exemplo disso é você andar de bicicleta, por exemplo. Se você não pedala, você perde o equilíbrio e você cai. O 2 de ouros é basicamente isso. E com isso a gente aprofunda mais considerando os arcanos ocultos. Aqui nós encontramos a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa representa o outro lado. A alta sacerdotisa representa o inconsciente, o véu, aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Então, se você não considera o seu próprio ritmo interior, o silêncio que às vezes deve ser buscado, você simplesmente entra num ritmo que não é seu, você corrompe o seu próprio silêncio e você começa a construir uma vida onde você pode até encontrar alguma satisfação. Mas a longo prazo, será que isso perdura? A alta sacerdotisa no 2 sempre vai nos lembrar da necessidade da escuta interna, da escuta interior. Ela não se comunica em palavras, mas ela se comunica em intuição. O que o seu corpo diz em relação ao que você vive na matéria. Existe satisfação ou não? O objetivo do naipe de ouros não necessariamente é nos trazer satisfação material. O objetivo do naipe de ouros é nos trazer sustentação material. O nosso objetivo aqui, diante do que eu me proponho a trazer, é tentar encontrar um equilíbrio entre esses pontos. No 2 de ouros também nós encontramos oculto o arcano da justiça, o arcano 11. O arcano da justiça, ele nos revela o equilíbrio. O que você está passando hoje na sua vida? Você se sente equilibrado ou desequilibrado? Nosso objetivo não é necessariamente julgar isso. Nosso objetivo é tentar compreender por que passamos pelo que passamos, buscando entender em última instância que o que passamos, como passamos, se trata de um equilíbrio espiritual na nossa vida, mesmo que a gente possa julgá-lo injusto. Cada passo deve ser reajustado o tempo todo. Caso contrário, a gente simplesmente caminha de forma muito rígida e não se reequilibra enquanto caminha. Ou seja, se você deu um passo e você não gostou do resultado, não quer dizer que você tenha que permanecer apenas nessa direção. Você pode dar um passo em outra direção. O objetivo é não parar, mas não quer dizer que você não tenha que observar o equilíbrio e o desequilíbrio que isso vai trazendo para a sua vida. Oculto junto aqui também nós encontramos o julgamento, o arcano número 20. O julgamento é a convocação dos deuses. Então, mais do que nunca, no 2 de ouros, a necessidade do movimento para mantermos o nosso próprio ritmo, o nosso próprio equilíbrio é convocado. Independente do quanto você ganhe, de quem você seja, de onde você more, você tem um corpo, você tem uma vida, e isso já é suficiente para poder você buscar o seu movimento. Então, a convocação dos deuses aqui no 2 de ouros é: encontre o seu ritmo, encontre o seu equilíbrio, não pare, porque a construção na matéria
demora. A gente está falando do elemento terra. A gente está falando de coisas a longo prazo. Mesmo que possam mudar de forma durante o nosso caminho, não serem sempre estáticas, a gente precisa considerar que nós sempre estaremos prontos para agir de acordo com o ponto onde a gente está agora. Isso vai se ampliando à medida que a gente caminha e evolui, mas o ponto de partida é sempre agora. Não existe necessariamente um ponto de partida essencial, especial, único, verdadeiro, imutável. É sempre agora. Então, quando o 2 de ouro sai numa leitura, ele está te pedindo ritmo, equilíbrio. Aqui a gente está apenas começando o naipe de ouros, começando a lidar com o elemento terra. Antes da gente colocar tudo em prática, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer a própria natureza. Qual o ritmo que o seu corpo aguenta? E essa busca de equilíbrio representada no 2 de ouros é o que nos ajuda a sair de si mesmos. É o que nos ajuda a começar a construir. Porque quando a gente fala de construção na matéria, a gente fala de questões que às vezes vão muito além de nós mesmos. São questões que às vezes, por exemplo, você está trabalhando, o seu trabalho parece insignificante ou não representar muito para você, mas você estará desempenhando uma função na matéria, uma função diante da espiritualidade. Mesmo que pareça pequena, invisível, ainda assim é uma função. E ainda assim, desempenhar essa função te mantém em equilíbrio, te mantém em encontro e lapidação do seu próprio ritmo. Sigamos adiante.